Muito bom dia, vida! Com gratidão e alegria. No ar, Espelho Mágico, o seu programa de moda, beleza, saúde, bem-estar, comportamento. Ah, gente, programa imperdível e super polêmico hoje. Saúde e educação. Estamos ainda na pandemia, gente. E aí? E agora? As nossas crianças, são mais de 45 milhões de crianças ainda fora das escolas, durante 41 semanas. Por um lado, pais inseguros, preocupados, meu filho pode ser contaminado, profissionais da educação, professores, todo mundo querendo esperar a vacina, né? Como se diz, uma boa parte da população ser vacinada para retomar as atividades. Do outro lado, outros pais que querem ter o direito, a faculdade de poder mandar os seus filhos para a escola, a autonomia de decidir ou não, juntamente com uma comissão de médicos. Centenas de pediatras reuniram, fizeram um manifesto para falar para vocês, telespectadores, que se tiver protocolo, se for seguro, podem sim mandar as crianças para a escola. Mas antes de começar esse assunto com a nossa querida entrevistada, doutora Carolina Capurusso, ela que é pediatra, é cardiologista, é professora, vai dar um show aqui hoje, gente. Eu quero te mostrar o look do dia. Alô, você que gosta de se vestir bem, que gosta de uma roupa bonita, elegante, o preço super em conta? @Clorofila Brasil Boutique. Chamem o Bruno lá. Os acessórios da GMM Joias, da RB também Semijoias. Gente, o programa tá começando e eu quero a sua audiência agora, não é mesmo? Vambora? Bom dia, doutora Carolina. Bom dia, muito obrigada, Patrícia, pelo convite. É um grande prazer falar desse tema, ajudar a população, esclarecer, todas essas dúvidas que pairam ainda no ar. Obrigada a você, seja muito bem-vinda. Estamos ao vivo. Se você tem alguma sugestão, quer mandar para cá a sua participação, o WhatsApp está na sua tela também. Pode participar, mande agora mesmo que o programa está ao vivo. Antes de eu bater um papo aqui com a minha entrevistada, a doutora Carolina, eu quero chamar, gente, ela, que é a rainha, ela sabe tudo de política, dos bastidores, a minha querida amiga, repórter, colunista, Edilene Lopes. Ela vai atualizar pra gente como que tá aí a previsão do calendário escolar. Vamos assisti-la? Bom dia, Patrícia Joe, gratidão e alegria, satisfação participar do Espelho Mágico. Bom dia para todos que nos assistem neste momento. Na rede estadual de ensino, o ano letivo começa no próximo dia 4 de março e, a princípio, as aulas iniciarão de forma online. O governo do estado fez uma consulta pública entre os meses de dezembro e janeiro, consulta que deve ser divulgada nos próximos dias, e ouviu a comunidade escolar, pais, alunos e professores para consultar sobre como será ou como deve ser a retomada das aulas presenciais na rede pública estadual. Um grupo também foi formado com a participação da Sociedade Mineira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil. Esse grupo também deve auxiliar na definição da forma como será a retomada presencial na rede estadual de ensino. Já na rede municipal, aqui em Belo Horizonte, o ano letivo começa na próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro, e a Prefeitura anunciou na entrevista coletiva da última sexta-feira, ontem, que a retomada presencial deve ocorrer a partir do dia 1º de março. Nós informamos todas essas datas em primeira mão na coluna Em Cima do Fato. E agora, a partir da próxima semana, o Ministério Público Estadual pretende formar uma força-tarefa com a participação das promotorias de Patrimônio Público, Educação e também da Promotoria da Infância e da Adolescência. O objetivo é, com essa força-tarefa, dialogar com o poder público, com o governo do estado e também com a Prefeitura de Belo Horizonte e exigir desses órgãos a apresentação de datas e também dos protocolos com as regras para a retomada de aulas presenciais. Nós entrevistamos para o podcast Abrindo o Jogo da próxima segunda-feira o promotor Leonardo Barbabella, que é da Promotoria de Patrimônio Público, e ele vai trazer vários detalhes. Quem quiser mais informações sobre isso, a opinião dele é que a retomada deva ser imediata, é só ir até o @repórter Edilene Lopes no Instagram e lá teremos mais detalhes. Obrigada e um ótimo sábado para todos. Obrigada a você, nossa querida Edilene Lopes, nos atualizando aqui sobre o calendário escolar e sobre os bastidores também aí da Secretaria, tanto estadual quanto a Secretaria Municipal de Educação.
Doutora Carolina, a senhora é uma das vozes aí conscientes que fica promovendo, né, a questão aí do argumento favorável ao retorno das aulas presenciais. Conta pra mim, esse argumento da senhora é baseado em estudos científicos, correto? Todos os nossos argumentos são em estudos científicos. Como nós já conversamos, né, antes, muitas pessoas que já me assistiram, no início da pandemia a gente realmente não sabia, achávamos que as crianças pudessem ser os grandes vetores ou até mesmo os mais vulneráveis do ponto de vista clínico, como elas são das outras viroses, né? As bronquites, bronquiolites, rotaviroses, e que são as grandes promotoras da disseminação. Então, naquele primeiro momento, os primeiros 3 meses, talvez 4, a gente estava começando a conhecer o padrão do vírus, tanto do padrão de apresentação clínica, quanto esse padrão de transmissão e gravidade. Só que alguns estudos começaram a chegar, estudos robustos, a partir de agosto, setembro, e esses estudos eles foram se corroborando. Cada um, apesar de serem feitos em locais diferentes do mundo, em condições socioeconômicas e culturais diferentes, eles tinham mais ou menos as mesmas conclusões, as mesmas periodicidades de complicações. E o que eles nos mostram? Que as crianças efetivamente têm um padrão mais benigno, até 95% passam de leves, às vezes assintomáticos, até no máximo moderados. Aqui no Brasil especificamente, foram menos de 2,4% de casos de gravidade, com menos de 1% de mortalidade. Outros que a gente fala muito, tem do professor Udi, que estudou 300 mil pessoas e está publicado na Science. Tem um estudo gigantesco na Inglaterra com 12 milhões de pessoas. A Unicef recentemente publicou também um estudo na bagatela de 191 países, 90 milhões de participantes. Destes, metade dos países eram pobres. E o que eles viram? Isso o que a gente já sabe, né? O que a gente tem aprendido, que as crianças efetivamente não se agravam, na sua grandíssima maioria, diferente de adultos, com comorbidades e idosos, e que a transmissão dentro da escola é muito tímida quando comparada à transmissão na comunidade. Entendi. E agora me fala uma coisa, esse argumento, ele também serve para as crianças que estudam nas escolas públicas, porque eu percebo o seguinte, quando nós lançamos o programa, né, no Instagram, falamos que hoje o tema seria esse, vários pais mandaram aí as informações, uns a favor de voltar à aula, ficou para 50%, muito interessante. E eu percebi que muitos contra também, que têm filhos em escolas públicas. Para esses pais que têm filhos em escolas públicas, que muitas vezes falta tudo, falta estrutura. Muito antes da pandemia já faltava. Tem escola que falta sim, até a criança às vezes vai para poder merendar. Para essa realidade, qual que é o seu aí argumento, doutora Carolina? Agora eu vou te dar 3. Primeiro, como que uma escola antes abria sem sabão e sem papel higiênico? Como que isso foi permitido? Porque com, sem ou apesar de pandemia, não existe essa condição de escola. Segundo, em 11 meses, gente, eu não estou falando de 1 ou 2 meses. Poder público gastou dinheiro com um bocado de coisa que eu não vou entrar nesse mérito. Em 11 meses, não conseguiram reestruturar a escola? Eu não estou falando de 1, 2 meses. Em 11 meses, não conseguiram ver o seu corpo docente, quais os professores que porventura seriam de risco e como substituí-los, como fazer contratos temporários. Em 11 meses... Houve negligência? A senhora fala isso, que houve negligência do Estado? Eu acho que houve uma lentidão do poder público como um todo. Inclusive, na última nota da Sociedade Brasileira de Pediatria, que eu não participei, mas que vem de encontro a todas as minhas ideias, eles colocam, tem que terminar ontem a lentidão no processo de retomada. Porque nós não estamos falando que não teve dinheiro hora nenhuma. Nós não estamos falando que começou ontem a pandemia. Quando nós fechamos tudo, independente da localidade, qual foi o argumento? Temos que ver o vírus, temos que estruturar os patrimônios existentes, as escolas, para que haja retomada. Fizeram nada? Outra coisa, numa reunião que a gente fez, inclusive, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, junto com a de Educação e a Prefeitura, eu participei dessa reunião, deve ter uns 15, 20 dias, foi antes da virada do ano. Uma das pessoas que eram responsáveis, não vou citar o nome, que ela falou que as escolas municipais estão prontas para receber as crianças.
Então, esse é o meu segundo argumento. Em 11 meses, para mim, sinceramente, não tem argumento. Em 11 meses, construíram-se vários estádios de futebol. Em 11 meses, você não consegue pegar aquela estrutura que tem uma parede, que tem uma goteira, que não tem um papel higiênico, que não vai comprar? Bom, esse é o segundo. O segundo. E o terceiro? O terceiro é, as crianças em escola pública estão nas suas casas? Os pais das crianças da escola pública, eles estão nos seus carros particulares? Os pais das crianças em escola pública, eles pegam uma professora particular que vai de Uber e volta? O pai da criança de escola pública tem onde deixar seu filho para trabalhar? Onde que essas crianças estão? Eu moro num bairro aqui em Belo Horizonte, muito próximo a uma comunidade. Eu ajudo um posto de saúde que eu levo medicamentos do consultório, que eu recebo amostras grátis. Nenhum dia eu não vi crianças totalmente aglomeradas, descalças, crianças que não têm a menor condição de higiene em locais sem sanitarismo. Esses pais têm dinheiro para pagar uma professora particular para ficar com elas? Onde você acha que elas estão? Elas estão aglomeradas na rua, fora da escola, nos guetos, né? nas praças, nos parques, muitas vezes roubando. Houve um aumento de furto gigantesco e a grande maioria foram menores de 15 anos. Houve um escandaloso de abusos na primeira infância. Dobrou-se o número de abortos legais em crianças. Vocês acham realmente, quem usa esse argumento que a escola pública não está preparada, do fundo do coração, essa pessoa acha que essa criança da escola pública está dentro de casa, protegida, com alimentação, com um adulto por perto? Olha, o Jonas está participando aqui com a gente, um grande abraço, ele é do bairro União. Ele está falando que a senhora está certa, a filha dele estuda em escola pública, para ele e a esposa trabalharem, eles têm deixado a criança sozinha ou com uma vizinha que olha mais 5 crianças. Então, ele acha que realmente tem que voltar, é a opinião dele. Já a Gabriela fala que ainda fica com receio. Não podemos esquecer que foram mais de 220 mil mortos em todo o Brasil. E ela faz uma pergunta para você, doutora Carolina, a senhora acha que mesmo com essa nova variação do vírus, é possível voltar com as aulas? Sim, agora vamos por partes, né? Houve quase 220 mil mortes no Brasil. Eu sei, eu sou médica de CTI, eu dou aula, eu participo de muita coisa. Essas mortes ocorreram a despeito das escolas estarem fechadas ou não. Porque aqui no Brasil foi o único país, um dos pouquíssimos países do mundo que a escola não abriu. Então essas mortes ocorreram pela transmissão de adultos. Temos estudos? Sim. E estudos, repito, com 2 milhões de pessoas, 300 mil pessoas, 90 mil pessoas, da Unicef com 90 milhões de pessoas. Inclusive nesse estudo da Unicef, uma parte dele ele fala que nos países pobres e vulneráveis, quando retornaram às aulas, houve menos transmissão nas crianças. Óbvio, porque o país pobre, a criança está na rua, repito, com 5, 6 meninos, às vezes num vizinho, às vezes cuidado. E na escola, pelo menos é um espaço em que elas estarão um pouco afastadas ou que usarão máscara, porque as crianças elas têm uma capacidade de aprendizado absurdo. Só uma observação, lá fora também, tudo que eu li, percebi, estudei, né? Nos outros países, as escolas ficaram fechadas uma média de 15 a 18 semanas. Aqui no Brasil, são 41 semanas 41 fechadas. semanas. Então, temos esse receio? Temos. Eu, como médica, eu não perdi paciente porque eu sou pediatra, mas eu perdi avós, perdi pessoas queridas que são idosos com comorbidades. Então, a questão é essa. O adulto, quando ele sai de casa, seja para o transporte público ou mesmo nós, aqui nós somos uma equipe que nós temos só adultos, a nossa capacidade de transmissão é muito maior do que a capacidade de transmissão entre as crianças, principalmente abaixo de 12 anos e mais ainda abaixo de 6 anos. Ah, Carol, mas tem os adolescentes. Os adolescentes comportam-se como os adultos, né? Pelo menos dentro da sala de aula. Na rua, não, mas na sala de aula eles comportam. O que é isso? Sabe lavar a mão, vai saber usar uma máscara. Criança de 12, 13, 14 anos tem uma capacidade que a gente fala neurocognitiva muito maior de cumprir essas regras de uma forma clara, né? Então, eu falo que é uma utopia achar
que as crianças que passam para os adultos ou a criança que vai matar o avô. Mesmo com a variação do vírus, porque ela pergunta sobre a variação do vírus. Nós tivemos algumas variações desse vírus, né? No Reino Unido começou agosto, setembro, tem uma variação, depois na África do Sul, na Austrália, aqui em Manaus. O que eles viram? Foram variações naquela proteínazinha que encapa o vírus, aquela proteína S. Essas variações, elas fizeram com que o vírus se torne mais infectante, né? Varia aí de 2 a 2 vezes mais a chance desse vírus infectar as pessoas de uma forma geral. Não tem muito dado ainda publicado cientificamente, mas a gente tem as reportagens. Mas todos os locais que a gente lê, que eu tento entrar nos protocolos de estudo, a gente vê que ele tem o mesmo padrão de apresentação clínica. Ou seja, qual que é o grupo de risco efetivo? Idosos, obesos, cardiopatas. As crianças mantêm o seu perfil de apresentação de benignidade em relação aos adultos. Excelente. Gente, o papo tá muito bom. Poxa vida, o tempo tá correndo. E hoje o Espelho Mágico tinha que ter 2 horas, né, doutora? Pra gente falar bastante. Olha só, você quer uma dica? Todo mundo sabe que o parceiro do Espelho Mágico é a Sonoritar. Saúde auditiva na Sonoritar. Como assim? Não ouço direito? Liguem agora mesmo para a Sonoritar. O telefone está na sua tela. 99872-1006. 99872-1006. Gente, eu vou chamar o intervalo comercial. Não saiam daí. Daqui a pouquinho eu volto com a doutora Carolina Capurusso. E vou chamar também daqui a pouquinho os pais. Tem muito pai aí que mandou vídeo para mim. Vai aparecer agora no Espelho Mágico. Até mais!